andando. Porque afinal de contas, a realidade é uma só. Todas as coisas pertencem a Ele. Céus e terra, aleluia. Tudo pertence a Ele. E a última palavra quem vai dar é Ele. Sobre a nossa vida, sobre a nossa circunstância, sobre a nossa situação, Ele vai dar. E você vai ver que Ele vai falar e vai dar a última palavra a favor dos seus santos. Não é o diabo não, irmão. Jesus triunfou sobre o inferno. Entenda bem isso. Jesus triunfou sobre o inferno na cruz do Calvário, por amor de vós, por amor ao Pai, para que o plano do Pai se consumasse e nossas vidas fosse resgatada para o Pai, para uma eternidade com Ele. Jesus não perdeu no Calvário, Ele triunfou no Calvário, Ele triunfou na cruz sobre os principados e potestades. Ei, e com Ele, em nome dEle, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Qual é a pessoa nesse mundo que tem dinheiro sobrando, que pode comprar a presença de Deus, que pode sentir o que você está sentindo agora, que pode entender o que você está entendendo agora? Nós não temos o dinheiro que eles têm, mas nós temos a graça de entender e compreender o que Deus está falando conosco. Nós temos a graça de estar sentindo a presença dEle, varão. Aqui neste lugar somos chamados de filho. Aleluia. Precisamos crescer mais nesse relacionamento. Precisamos conhecer mais o nosso Deus e confiar mais no Pai. Vamos pedir a Ele que nos ajude a confiar nele, para que a gente não venha parar. Vamos orar, irmãos. Pedir ao Senhor que nos ajude na caminhada, porque está na sua palavra escrito que quando a gente precisasse de ajuda, quando o seu povo precisar de ajuda, Ele está pronto para ajudar. Está na palavra. Se você pedir, Ele vai ajudar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. De calabacéria. Aleluia a Deus. Então João, Glória, glória a Deus. João fala sobre o amor de Deus. Porque Deus nos chama de seus filhos. Aleluia. E em Cristo somos filhos e filhas de Deus. Pertencemos à família dEle. Aí nós vamos entender algumas coisas. Por que o mundo nos aborrece? Aí João vai nos explicar que como filhos de Deus devemos também viver como Cristo viveu. Devemos também andar como Cristo andou. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Aleluia. Veja bem o que diz o texto bíblico. Em 1 João, capítulo de número 3, não foi? Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja a igreja do Senhor Jesus. Deus nos tornou filho, nos chama de filho, nos ama e nos ensina a amarmos uns aos outros. A essência é o amor. Aleluia, ao próximo. Se você ama a Deus, você é convidado a amar o seu próximo. Se você ama a Deus, você é convidado a amar o seu irmão. Aleluia, porque esta é a vontade de Deus, que cada um viva na prática do amor, amando e sendo amado, para a glória do nome de Jesus. Evidentemente que nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo de nossas vidas, ele não deseja que venhamos viver a vontade de Deus. A realidade é uma só. Nós temos um inimigo que é real. O inimigo e suas hostes estão aí, estão nesta terra, e ele não deseja que façamos a vontade de quem? De Deus. Então observe, como filho de Deus, tem algumas coisas que não podem habitar no nosso coração. Amém, igreja? Amém. E quem nos ensina, pastor? A palavra de Deus nos ensina, irmão. Veja que como filho de Deus tem algumas coisas que não podem fazer parte da nossa
vida e não pode estar dentro do nosso coração. E o Senhor nos purifica com a sua palavra, com o seu ensino. Veja bem, devemos amar, mas não amar como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aleluia. Veja que João cita o exemplo de Caim, igreja do Senhor, e Abel, para nos ensinar que o amor, ele é puro. Caim parecia gostar do irmão, mas no seu coração desejava matá-lo. Por causa de quê? Do seu sacrifício que não foi aceito por Deus. Observe bem isso aqui, igreja. Caim e Abel ofereceram um sacrifício a Deus. Sentiram de oferecer. Abel levou o melhor do seu rebanho, sabe, não pegou qualquer ovelha. Ele sabia que para Deus damos o melhor. É o melhor no louvor, é o melhor na pregação, é o melhor na oração, é o melhor no respeito para com o próximo, é o melhor na oferta, no dízimo, é o melhor nas primícias. Está entendendo, irmão? Aleluia! Para Deus devemos procurar dar o melhor, porque se nós não dermos o melhor, então está a oferta negligenciada. O que foi que aconteceu com Caim? Os dois levam uma oferta. Deus se agradou da oferta de Abel. Caim ficou com ciúme. Ficou com quê? Com ciúme. E deixou o ciúme crescer a ponto de desejar matar o seu irmão na baixa. Então veja que o amor não pode ser impuro. O amor é puro. No amor não há maldade, no amor não há perversidade, no amor não há infidelidade, no amor não há desconfiança, porque o amor é puro, é genuíno, é essência de Deus. Aleluia! Então como é que nós devemos nos amar, irmão? Sem hipocrisia, meu querido. Sem hipocrisia, minha irmã. Meu irmão, devemos nos amar de todo o nosso coração. Olha, irmão, nós temos que vigiar muito, para na ausência dos nossos irmãos, não falarmos coisas que ofendam a pessoa de Deus, porque tudo que vivemos e falamos como filhos e filhas de Deus, falamos diante do nosso Pai que está nos céus, e o nosso Pai não nos deseja ver contaminados por coisas impuras e malignas. Por isso ele nos ensina: o amor tem que ser genuíno, sem falsidade. Oh, glória a Jesus! Aí veja que João, ele continua nos ensinando na sua epístola. No verso 13 ele vai dizer: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha só que coisa linda. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aleluia. Querido, meu amado, como filho de Deus, você é filho de Deus, se sente filho de Deus, o mundo vai te aborrecer, simplesmente porque você é um filho da luz. Você tem a graça de Deus, e a presença de Deus habita em você. E pelo fato de você amar Deus, honrar Deus e andar pelo caminho correto, segundo as leis do homem, segundo a lei de Deus, o mundo vai te aborrecer. Mas pastor, eu tive em tal canto, eu me senti tão mal, fui tão mal recebido. É porque de crente lá só tinha você, o restante ainda estão no mundo. Quem está no mundo ainda não nasceu no reino. Deixa eu explicar para você. Aqueles que estão no mundo
ainda podem ser alcançados, como a gente foi alcançado. Enquanto Jesus não voltar, Deus vai estar salvando. Mas Jesus disse que o filho do mundo busca as coisas do mundo. Se alguém está no mundo, ele não é considerado filho de quem? De Deus. Quando é que ele vai ser considerado filho de Deus? É quando ele se volta para Jesus, reconhece que necessita de salvação e aceita a salvação que Deus lhe dá em Cristo, e se torna uma nova pessoa para viver uma nova vida, ainda aqui, mas daqui por toda eternidade. Com quem? Com Deus. A partir do momento que você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você agora é filho de Deus. E pode observar que até aqueles amigos que você tinha como amigos, que estavam sempre à tua volta, na tua casa, vão desaparecer, porque eles não vão suportar mais a sua conversa, porque a sua conversa mudou. Não é mais uma conversa mundana, não é mais uma conversa imoral, não é mais uma conversa profana, feia, ridícula, não. A sua conversa agora é que Deus é bom, Deus é fiel, e isso aborrece o inferno, né? Isso aborrece aqueles que não querem compromisso com Deus, eles terminam lá sumindo. Convide, faça um banquete na sua casa e convide eles para jantar ou almoçar com você. Prepare a mesa, põe o suco, põe o refrigerante e convide, que eles não vêm. Por quê? Porque agora você é filho de Deus e a presença de Deus habita em você. E isso perturba aqueles que estão nas trevas. Aleluia. Eu estou falando para você, irmão, porque eu vim do mundo, e quando a gente vem do mundo, a gente sabe que a gente, no mundo, a gente pratica as coisas do mundo. É difícil entender isso? É lógico que não. Se você está no mundo, anda segundo o seu pensamento, o seu próprio coração, então você abraça as coisas do mundo. E envolve aí o que você possa imaginar, que eu não quero nem falar aqui. Você entendeu? Está no mundo, come das coisas do mundo. E o que não falta é pessoas perto de você, quando você está no mundo. Paga uma, tá bonito. Ei, fulano, tá com tira-bolsa. Onde é a próxima farra? Diga aí, eu vou estar lá a tal hora. E tá mesmo, porque você vai pagar. Para todo mundo farrar, se enxerga o que quer, tá entendendo? É o mundo. É o mundo sem Deus. É o mundo onde o homem faz o que ele quer e pensa. O que ele pensa e quer fazer, ele faz. Sem temer a Deus, sem honrar a lei de Deus, e sem respeitar as leis do Todo-Poderoso. Esse é o mundo. Quem está lá ainda não nasceu de novo. Quem nasce de novo faz parte do reino de Deus, e agora é chamado filhos e filhas de Deus. E dos filhos e filhas de Deus, Deus cuida. Por isso que a gente tem que entender uma coisa: se Jesus te chamou, não foi para você ficar brincando de que é filho, não. Porque se você é filho, quem vai cuidar de você é o Pai. Para o Pai cuidar de você, é preciso que você se permita ser cuidado pelo Pai. É preciso se envolver com a vontade do Pai. É preciso, irmão, se envolver com a obra do Pai. É preciso parar e dizer: Pai, qual é a tua vontade? O que o Senhor deseja de mim? Aonde eu posso te servir? O que eu posso fazer, Senhor? Me ajude aqui, me guie. Aleluia! Porque eu estou aqui para te servir como filho. Então tem algumas coisas que a gente tem que vigiar. Tem muitas coisas que é natural para o mundo, mas não é para aquele que nasceu de novo. Porque quem está em Cristo vive uma nova vida, segundo a vontade de Deus. Igreja, você vai ver que o mundo te aborrece por isso, pelo simples fato. Gosta de você porque você é crente. Tem muitas pessoas, cada que a gente chega, que a gente vê que as pessoas até o rosto tosse quando você chega. Alguém ali te recebe, te dá atenção, mas usa pelo simples fato. Aí Jesus disse o quê? Que eles agem assim porque eles não conhecem ainda o verdadeiro Deus. Se não conhecem, não nasceram. Se não tem a mente de Cristo, não pode entender, né? Mas nós oramos para que a graça que nos alcançou alcance essas pessoas também.
também, para que elas sejam novas pessoas, na graça e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Agora observe no texto, João vai dizer algo muito sério. Como filhos de Deus, o que é que não pode existir no nosso coração? João disse que o fato de amarmos a Deus e amarmos os irmãos, isso nos garante vida eterna. Isso mostra que nós temos comunhão com Deus, e com nossos irmãos. Então estamos honrando a lei de Deus, a lei da fé, a lei do amor. Estamos procurando viver a vontade que Ele expressa na sua lei. Amém? A vontade dele. Mas veja o versículo 15. Pegue comigo, marque o versículo 15. Olha o que João vai dizer: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Queridos, isso aqui é tão sério. Vamos parar, igreja? Por quê? Porque João está dizendo que se alguém guardar mágoa no seu coração, se alguém odeia uma pessoa ou outra pessoa, essa pessoa que odeia ou está magoada, no seu coração ela já matou essa pessoa. É a mesma coisa, irmão, que o assassinato para Jesus. Você está entendendo como isso é sério? O que é que não pode existir no coração dos filhos de Deus? Mágoa, ódio, rancor, não pode. Porque o próprio Jesus disse que quem guarda mágoa, ódio no seu próximo, quem tem ódio no seu coração já o matou. Observe comigo para você entender o que Jesus disse. Abra sua Bíblia, por favor, para você ver a base em Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22, para você entender melhor como é sério isso aí. Oh, glória! É uma palavra para nossa meditação nesta noite, e Deus está purificando a nossa alma e nos dando entendimento. Amém, irmãos? Observe bem, queridos, capítulo 5, 21 de Mateus. Olha o que Jesus fala sobre esse assunto. Olha o que Jesus fala. Aleluia. Capítulo 5, versículo 21. A igreja encontrou o texto. Escuta, palavras que o Senhor Jesus falou. Ouviste o que foi dito aos antigos. Versículo 21, capítulo 5. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Observe o versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão será réu de juízo. Quem falou, pastor? O Senhor deixou escrito. Você entendeu, igreja? Inocente ou culpado diante de Deus eu estou agora. A palavra, ela está sendo ministrada ao meu coração. Eu estou tendo a oportunidade de reconhecer se eu sou inocente ou culpado mediante essa palavra. De calma-se. Observe que temos aqui mais uma base, e eu quero deixar com você, para você ter um conhecimento da vontade do Senhor. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 15. Escute bem, Epístola aos Hebreus
capítulo 12, versículo 15. Aleluia. Aleluia. Oh, calabacéria. Vou ler o 14 e o versículo 15, para você entender melhor o que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Para mim, a aprovação de Deus, preciso viver a sua vontade. Quando você vê uma boca falando, detonando, destruindo alguém com palavras, é porque o coração dela está cheio de rancor, está cheia de ódio, e dentro dela é como se ela tivesse já matado aquela pessoa dela. E para Deus isso é um crime, porque não há amor, mas há o que? Ódio. O ódio é destruidor. Amém, irmãos? O ódio destrói, o ódio separa. Você está entendendo? O amor edifica, o amor une, o amor é maravilhoso. Aleluia! Observe a paz. O que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, irmão, o que é que a amargura faz? Priva você da graça de Deus, e ainda faz com que você contamine outras pessoas, porque a pessoa fica tão indignada, tão irada por dentro, né, com alguém, que ela não guarda só para ela não, ela fala da outra pessoa, onde ela tiver chance de falar, ela vai falar, e ela vai contaminar os ouvidos de outra pessoa, e outra pessoa, e sai contaminando, semeando o pé. Tenha um cuidado. Para quem o escritor aos Hebreus falava para uma igreja cristã, como nós que cristãos. E o que é que ele diz? Siga a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que não brote no vosso coração nenhum tipo de amargura que vos impeça de desfrutar da bondade e da graça de quem? De Deus. Aí vem você ver o irmão na igreja, cabisbaixo, cara feio, invocado, não dá glória nem aleluia, vem para o culto, parece que saiu mais cedo do que chegou, né? Aí você não sabe o problema, mas Deus sabe. É porque aquele irmão está contra o mandamento de quem? De Deus. Está contra a vontade de quem? De Deus. Está indo contra a vontade soberana do Eterno. Está fazendo o mal em vez de fazer o bem. Aí o que é que ele não sente? Aí o outro irmãozinho que está lá, chamado de besta, porque perdoa A, perdoa B. Oh, tu é besta demais, deixa eu ser besta. Já perdoei, está perdoado. Deus é maior. Aleluia! Aí é presença para lá, presença para cá. Desfruta da graça. Eixa na vassoura. Aleluia! E o outro não consegue seguir, porque está privado por causa da amargura no seu coração. Você está entendendo, pô? Aí eu não conheço a vida de ninguém, Deus é quem conhece. Aí chega na igreja, parece que está num grupo de pessoas que não conhecem a Deus. Aí Deus vai mostra o nosso coração, a coisa não deve ser guardada. Você quer sentir a graça de Deus? Mas que depressa, reconheça que está errado. Deus nos perdoe, Senhor, e nos ajude a amar, nos ajude a viver a tua vontade, nos ajude a fazer o que é certo. Nós temos que orar desta forma. Aleluia! Senhor, perdoa aquela alma, salva aquela alma, dá um coração novo, põe nele o teu espírito, faz dele um pregador do teu evangelho. Chega lá com a tua
justiça. Aleluia! Desejo o bem porque o julgamento vem de Deus e quem retribui é Ele. Aleluia! Aí a gente se deixa levar, irmão. Mas você não sabe o que Ele me fez. Se Jesus pensasse assim, lembra? Se Jesus pensasse assim, ai de nós. Quer estar bem com Deus? Perdoe seus inimigos. Ore por eles. Não peça para Deus matar, peça para Deus salvar. Porque o destino, a última palavra quem dá é Deus. Agora você vai ver o que é que Deus vai fazer dentro de você. Quando você começar a pedir a salvação dos seus inimigos, aí você vai sentir a graça fluir dentro de você. A amargura Deus arranca, Ele tira fora, e aquela alegria brota, e a presença vem, e você se alegra, e você começa então a entender que você é uma nova pessoa, para a glória de Deus. Mas pastor, e falando, deixe Deus cuidar. Quem cuida é o Senhor. De cada um, como disse o apóstolo Paulo, cada um de nós vai dar conta de si mesmo diante de Jesus. Chega. Agora lembre-se que o Senhor deseja que a gente viva como filhos de Deus, na prática do amor, fazendo bem, para que o nome de Deus seja glorificado. É uma igreja onde não se fala, que não estende a mão. Vemos uma igreja na face da terra que está tendo dificuldade de viver na essência do amor. E como é que as pessoas podem ser atraídas se esse amor não é vivido no seio da igreja? Então não é porque eu quero e nem para te agradar, é porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus deve ser feita, e quem tem juízo assim vive para agradar a Deus. Amém, meus irmãos? E você já viu que hoje até nós que estamos no altar, que temos carro, tem hora que a gente fica birrento, como se a gente fosse alguma coisa, ou como que só importante fosse nós, e a gente não quer estender a mão para ajudar outras pessoas, e acha que outras pessoas não têm também a graça de quem? De Deus. Parece que Deus só alcançou você, parece que Jesus só morreu por você. Aleluia. Tu está entendendo? Tem pessoas aí assim. Aí a obra do Senhor é penalizada por causa do mau exemplo dos filhos. Aleluia. Aí o Senhor diz, mas irmão, a gente quer crente para quê? Para matar? Senhor, manda mais alma? Não. Quando o nosso coração estiver pronto, Ele manda, né? Porque é nosso dever cuidar daqueles que vêm. Por enquanto, quem precisa de cuidado somos nós. Precisamos limpar a nossa alma, o nosso coração, e amarmos de verdade. Aí quando nós estivermos aí pronto, aí o Senhor já está pronto, eu vou mandar. Vocês vão cuidar, né? Aqueles que Ele envia. Porque tem igreja aí que o cara chega, aceita numa noite, só tem o prazer de aceitar, no outro dia está longe. Cuida, que não há interesse de ninguém. É como se o cara fosse usar a esquerda, é como se não tivesse importância nenhuma. Você está entendendo? É como se ele não tivesse valor nenhum. Deus salvou uma alma. Cadê a alegria pela salvação da alma? Cadê aqueles irmãos que amam a Deus? Diz, irmão, vem cá, amanhã tem culto, se precisar de ajuda, eu estou aqui, posso lhe ajudar aqui. Cadê aqueles irmãos? Irmão, hoje nós estamos preocupados só com o nosso mês. Chega, se sente e acabou-se. Oh, glória a Jesus. Diga para o seu irmão, mas diga com amor para ele, você sentir, diga, Deus está falando conosco. Porque ele é irmão muito sensível, né, irmãos? Sensível, e a gente tem que ter graça da parte do Senhor para falar, amém? Bom, meus amados, olha só o versículo de número 16,
que João escreveu para nosso conhecimento e hoje temos a graça de ler. Olha só o que ele fala sobre o verdadeiro amor. Conhecemos a caridade nisto. João está dizendo: conhecemos alguém que ama quando vemos essas obras. Presta bem atenção. Ele vai dizer que Ele deu a sua vida por nós. Ele doou a sua vida por nós, o Senhor Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pratica isso. Como é que eu posso expressar minha fé? A fé genuína é expressa desta forma: amor e serviço. Amor e serviço. Amor e serviço. Porque se você diz que tem fé, mas não ama e não serve, essa fé é enganosa. Qual é o serviço, irmão? Do que é que Deus fala? Não é só não aqui não, irmão. É os irmãos também. É outras pessoas. É se preocupar com aqueles que estão lá fora, pensativos, sem saber o que fazer da vida, sem ter que ajude, sem saber para onde vai. Irmão, deixa eu falar para você que Jesus te ama. Sim, Ele te ama. Deus te ama. Ele pode mudar a tua vida. Sim, há solução para a sua vida. Venha conosco, venha fazer parte da família de quem? De Deus. Venha, rapaz. Aleluia! Aí você está servindo a quem? A Cristo. Você está amando e servindo. Aleluia! Glória a Jesus! Da baixeca da raça. Então o Senhor disse, João diz assim: meus irmãos, pelo amor de Deus, esse é um versículo que fala contra a hipocrisia, sabe? Daquela pessoa que chega no altar e fala tanto de amor, fala tanto de amor, fala tanto de amor, mas na hora de ajudar, não ajuda. Lê comigo o versículo, lê comigo. Quem pois tiver, ou o que o João falou, bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Você está entendendo isso? João está dizendo: não ame apenas com palavras, porque o amor envolve ação, o amor envolve as obras, né? É quando você crê no que Jesus te ensina, você expressa através das obras. Você vai, chega e faz aquilo que está ao teu alcance. Porque João não está falando nesse versículo de alguém que não tenha. João está dizendo de alguém que tem, e que viu, e que mesmo tendo, fez que não tinha visto, e diz que ama a Deus. Irmão, nunca se esqueça: Deus, o ouro e a prata são coisas importantes sim, nesse mundo. Mas você já viu nas enchentes, quando vem, o que é que Deus faz com ouro e prata? Você já viu o que é que Deus faz com coisas materiais? Você já viu como é que Ele trata? Agora você já viu quanto Deus investe para alcançar uma pessoa no meio do mato, uma alma? Por quê, pastor? Porque para Deus as almas são importantes. E foi pelas almas que Cristo doou a sua vida, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Pelas almas, irmão. Então nunca se engane. Muitas vezes a gente cuida até das paredes, mas não cuida das necessidades dos irmãos. E Deus não está falando para você mais uma vez de alguém que não tem. Deus está falando é quando a pessoa tem e você não faz. É quando eu estou com a oportunidade de fazer e eu optei por não fazer. Nessa hora a palavra me pega, porque eu não sou generoso e nem bondoso para com quem? Com Deus. Porque quando você é bondoso e generoso para com um ser humano, você não faz para ele, você faz para Deus. Quem disse foi Jesus. E quem recompensa é o Senhor. Então o verdadeiro amor
falar da boca para fora. Envolve ação, obras, serviço. Amém, meus irmãos? Para terminar, glória a Deus, como filho de Deus, nós temos que ter um amor, com certeza, genuíno. E se esse amor é genuíno, então você vai amar a Deus, vai amar os irmãos e vai se preocupar também com as necessidades dos irmãos e ajudar quando tiver o seu alcance. Ninguém pode dar aquilo que não tem, irmão. Se eu não tiver um bom dia, como é que eu vou dar um bom dia? Mas se eu acordo na manhã, a igreja da irmã vai passar, bom dia, irmã, aleluia, a paz do Senhor. Só dá quem tem, né? Aí se eu não tenho, Deus não vai cobrar de mim, meu querido, porque Ele conhece a sua vida, a minha situação, a sua situação. O Senhor conhece tudo. Então, quem assim entende, fica tranquilo, fica em paz, porque sabe. Mas, irmão, grave bem isso. Você não viu, mas eu vivi. Lá em São Miguel do Gostoso, momento difícil. E nesse momento difícil, eu estava lá pensando o que ia fazer da vida. O cara entrou no meu zap para pedir uma ajuda, porque ele estava necessitando de ajuda, porque o filho dele tinha sido cirurgiado e ele precisava de ajuda. Ele estava enviando para algumas pessoas um pedido de ajuda. Aí eu fiquei olhando e disse: meu Deus, mas irmão, o que é que eu vou dizer para esse irmão? Que eu não tenho? Era simples dizer não, né? Mas só dizer que não tem, por favor. Aí eu fiquei olhando para ele e a família dele na foto, a situação. Se eu não posso, não tenho para dar no meu bolso, sabe o que eu fiz? Levei ao conhecimento dos membros da igreja que eu congregava lá, eu pastoreava. Expliquei para eles que não era da nossa, né, mas era alguém que estava querendo ser citado de ajuda. E eles ajudaram. E o valor que eles passaram para mim, eu enviei para o irmão. Glória a quem? A Deus. Mas veja, você está disposto a correr atrás de algo que não é do teu interesse? Para ajudar outra pessoa em sua necessidade? Essa é a questão que o Senhor nos ensina. Eu poderia simplesmente dizer: irmão, não tem, mas o Senhor colocou dentro de mim. Peça aos demais, procure ajudar. Você pode pedir, você tem pessoas que você conhece, fala com eles. Porque você colhe o que for, sembrando. Às vezes a pessoa chega perto de mim, tem coisas que acontecem comigo que eu fico boquiaberto. Por quê? Você planta, então um dia você vai colher. O que você fez ali por alguém, um dia Deus vai fazer por você. Então o amor de Deus é puro, transparente, verdadeiro. Coisa gloriosa é o amor de Deus. Pense numa igreja vivendo segundo esse amor, na prática deste amor. Pense, irmão, que coisa gloriosa. Aleluia. Não quero mais cansar você. Vou deixar essa palavra para nossa meditação. Como filhos de Deus, somos convidados a viver. E Jesus bem disse: vocês serão conhecidos como discípulos pelo amor que vocês tiverem de uns pelos outros. O discípulo de Cristo, ele é conhecido pelo amor que tem pelos demais. Aleluia! Então a essência é o amor. O amor de Deus, inexplicável. Aplauda Jesus, guarda a palavra. Aleluia! Eita glória!
Irmão, deixa eu dar aqui a programação dessa semana. Cadê o telefone?